Mas na educação musical, como trazer esse contexto para a educação musical? Porque pelo que você fala, vai desenhando um cenário na minha cabeça que essa percepção de educação musical ela vai se ampliando e saindo só do contexto de uma formação técnica e instrumental. Ela vai começar a criar um novo contorno. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio da neurociência, né? Porque a gente já sabe que a música ela é capaz de modificar, ela é capaz de afetar, de modificar o funcionamento do cérebro, mas também as estruturas do cérebro. Caramba. Então isso é fenomenal. E a esse fenômeno a gente dá o nome de plasticidade, porque o nosso cérebro ele se adapta e ele vai se modificando de acordo com as nossas experiências. Mesmo né? em caso de lesões. Mesmo em caso de lesões. E boa parte da neurociência tem aí o seu, digamos, suporte ou a sua base apoiada em estudos de lesões em pacientes, né? E o efeito que essas lesões eram capazes de produzir sobre o comportamento. Muito do que nós sabemos na neurociência veio a partir daí. Ou estudos de lesões que eram feitas em animais experimentalmente induzidos para verificar que efeitos adviriam dessas lesões, né? Então, nós temos justamente que o fato da música ser capaz de alterar tamanho de áreas cerebrais, por exemplo, como o próprio córtex auditivo, a região do cérebro que é capaz de processar o som, de ouvir, né? Em musicistas, essas áreas elas têm um maior tamanho, mas não é o tamanho que importa apenas. O tamanho é um reflexo físico do treinamento que você fez. Sim. Mas ao mesmo tempo o que importa é que isso altera o padrão de funcionamento do cérebro, o padrão de conectividade do cérebro, porque o cérebro ele precisa o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, né? Cerca de 100 bilhões de neurônios que são as células encarregadas de captar informações do ambiente, encaminhar para o cérebro e o cérebro vai se processar para que essa ação resulte num comportamento nosso, né? Essa transmissão resulte num comportamento. Para isso precisa de um processamento. Sim. Esse processamento então envolve a comunicação entre essas células, entre esses neurônios, que são da ordem de trilhões. Uau. Trilhões de sinapses. Sinapses são as comunicações entre esses neurônios, né? Que eles precisam fazer para transmitir as informações para várias áreas simultaneamente. Então, quando eu tenho a música como elemento e principalmente o aprendizado da música, não é somente o ouvir a música, mas o aprendizado de um instrumento ou mesmo o aprendizado do canto, embora o canto não resulte em modificações nas áreas motoras que vão ser responsáveis por comando de movimento, como o músico faz, a não ser as de articulação de fala, né? Mas o que acontece é que você tem, na verdade, uma alteração do funcionamento cerebral. Então o cérebro dos musicistas é um cérebro mais conectado, é um cérebro que processa informações de forma mais veloz. Olha só. É um cérebro que é capaz de tomar decisões mais rapidamente. Olha só. É um cérebro também que é mais simétrico em termos dos dois hemisférios, porque o cérebro possui dois hemisférios, o lado esquerdo e o direito, que controlam respectivamente os lados contrários do corpo. Então meu hemisfério direito controla o lado esquerdo do meu corpo e vice-versa. Esses hemisférios eles têm funções diferentes e específicas, mas eles precisam trabalhar de forma harmônica para grande parte dos comportamentos que a gente é capaz de realizar. Sim. Então, quando eu tenho a música é capaz de tornar esses hemisférios trabalhando de forma mais harmônica. Eles são mais simétricos, ou seja, tem menos diferença entre o que um faz e o outro pode fazer. E ao mesmo tempo eu vou ter justamente esses hemisférios trabalhando de forma conjunta. Isso resulta em quê? Em ganho de comunicação, ganho de processamento, ganho de velocidade, ganho de agilidade, ganhos em termos de memória. São diversos elementos que são beneficiados pelo treinamento musical. E o importante, eu comecei falando, mas a gente fez um caminho aí mais alongado, mas é importante a gente dizer que esses efeitos eles tanto podem se dar de forma transitórias, efeitos breves, mas também eles são efeitos que ocorrem de forma permanente e que podem ser verificados anos depois. Isso depende do nível de dedicação? Do tempo? Do nível de dedicação e também do início da idade de início do treinamento do indivíduo. Então veja bem, o que é
transformador na música, no aprendizado da música, no treinamento musical, é que os benefícios que são observados não se restringem ao domínio musical. Isso é muito legal. Entende? Que antigamente se achava que era isso. Sim. Então, primeiro, a música não era vista como algo biológico, né? E a Sim. música hoje em dia já se sabe que ela faz parte da nossa espécie. Olha só. Tanto que ela é conhecida em todas as sociedades humanas. Sim, das mais primitivas Das mais possíveis. primitivas, inclusive, né? Então, ela é uma característica fundamental, universal e ubíqua, encontrada indistintamente em qualquer das culturas. Ainda que você possa ter diferentes tipos de manifestações musicais, Sim. lógico. Sim. Mas, de qualquer forma, não se tinha noção, até alguns anos atrás, de que os efeitos produzidos pelo treinamento musical eram capazes de se estender para outras áreas. Por exemplo, como a nossa cognição. Uhum. Então, a música, ela é capaz de unir as nossas funções mentais, as nossas funções emocionais e ao aprendizado motor. E isso tem um efeito potencializador sobre o cérebro, porque você tem benefícios em termos de memória, em termos de inteligência, em termos de habilidades verbais, em termos de aprender, facilidade para aprender uma nova tarefa, Olha só. de diminuir o desconforto no aprendizado de tarefas novas. O aprendizado é desconfortável. Ele é desconfortável. Você como professora, nós Sim. sabemos disso. Pega uma criança para ensinar Sim. um instrumento ou um conteúdo qualquer, você tem que se dispor a aprender aquilo, Sim. você tem que... É difícil, você tem que abrir a sua atenção, a sua Sim. memória, você tem que estar atento para tentar... Tem que se expor, né? Tem que se expor e... Sim, você tem que se abrir para essa experiência. Sim. Outro dia eu conversando com a minha filha que ela faz violino, tem 9 anos e ela não estava querendo seguir a orientação da professora durante a aula. Então depois da aula a gente conversou muito e eu falei, olha, querida, a gente como professor não consegue ensinar quem não quer aprender, porque você tem que estar aberta para esse conhecimento. Sim. Né? E Sim. na hora em que a gente se abre para o conhecimento musical, para o aprendizado musical, você também está abrindo o seu cérebro para uma transformação em várias outras áreas. Olha só. Né? Então é uma ampliação da perspectiva da própria ideia do que é conhecer. Porque Sim. diríamos que você parte de uma experiência Aham. modificadora, Sim, que aos poucos ela vai abrindo novas janelas de percepção sem dúvida. Sem e dúvida. ampliando esse... E esses aspectos Ser do que você conhecimento. falou também de personalidade, de introversão, a música também trabalha um pouco isso, porque como a música ela está ali ativando os nossos centros da emoção, né? Ela também vai permitir que o indivíduo trabalhe melhor as suas Olha emoções, aprenda a lidar melhor com as suas emoções. E isso é muito importante. É engraçado que lendo um dos textos do Percy Romano, ele falava que a música ela pode antecipar conflitos. E eu fiquei refletindo sobre isso. O que é antecipar conflitos? Uhum. E trazendo para o lado da emoção, a gente tem algumas vivências antecipadas com a música. Sim, o nosso cérebro ele tem expectativas musicais. E é muito interessante, por exemplo, quando você apresenta uma música que alguém já conhece e que está sendo tocada de forma correta, ok? Afinada, bonita, enfim, agradável. E, de repente, algo que o seu cérebro não esperava é tocado naquele momento. Muda completamente o padrão de atividade cortical. Total. Muda completamente. Então, o nosso cérebro, ele reage. Nós temos expectativas musicais que nós esperamos que sejam cumpridas. E quando essas expectativas elas não são atendidas, elas não se realizam, o nosso cérebro reflete isso do ponto de vista do seu padrão de ativação. Isso é inclusive passível de mensurar, de ser mensurado por meio de um examezinho que se faz, uma onda específica que se faz no potencial evocado. Caramba. Né? Então é muito interessante isso, porque essas expectativas elas são criadas com base em quê? Com base nas nossas experiências musicais, sim. no nosso contexto. Sim. Né? Com aquilo que você costuma ouvir. Eu tô ouvindo um tema, por exemplo, que eu tô esperando uma modulação. De repente essa modulação se modifica. Opa, o que aconteceu? Isso chama a sua atenção. Na hora. Né? Então isso acontece e isso tem esse substrato biológico, quer dizer, esse correlato biológico que acontece simultaneamente.
Gente, vocês estão ouvindo isso daí? Presta atenção. Você que fica com medo de estudar música porque não vai tocar igual tal pessoa. Mesmo que você não queira tocar para alguém especificamente, isso vai fazer bem para você. Exatamente. Sabe, pro seu reconhecimento, pro seu fortalecimento de habilidades, pra autoestima, porque, né? Pra diminuição de certos processos, assim, diríamos, de escurecimento cerebral, assim, por falta de atividade. Sim, para você também, digamos, preencher de forma prazerosa os seus momentos, às vezes, de aposentadoria. Sim. Ou os seus momentos de ociosidade. Sim. É tão importante, porque a música, além de tudo isso, gente, a música é divertida. A música, divertida. A música é prazerosa. Por exemplo, se você vai participar de um coral, você vai ter pessoas para conviver, você vai ter uma convivência importante naquele meio. Ela permite a sua construção social, de sua identidade, a partir de um grupo de referência, que é extremamente importante no contexto do seu trabalho. O Instituto Reciclando Sonhos promove música para crianças de uma comunidade carente aqui da cidade estrutural. Sim. E essas crianças têm a oportunidade, na medida em que eles são acolhidos nesse projeto, e eles passam a fazer parte desse grupo, eles passam a construir a sua identidade também, com base na referência desse grupo. Isso é perfeito. E isso é você, a gente diz que a música, assim como também algumas outras atividades, tá, que você faz em grupo, ela nos traz um senso de pertencimento. Essa é a palavra. É um senso de pertencimento. Eu acho que está faltando muito essa perspectiva social de senso de pertencer a esse grupo. Então alguém, eu me identifico com esse grupo, eu tenho os mesmos valores que esse grupo. E isso se reflete em vários aspectos da nossa vida. E do ponto de vista afetivo e emocional. E responde questões legislativas sobre o Conselho da Assistência Social, que em relação à proteção básica se prevê que haja espaços de convivência saudável. Sim, sem dúvida. E que é uma convivência mais saudável que uma convivência musical. Eu acho que você pode... É uma grande alternativa para aquelas pessoas que estão hoje fragilizadas, sem dúvida, sentindo sozinhas, né? E não tem com quem conversar. Muito dos relatos que eu tive numa pesquisa que eu fiz sobre o impacto da música é que a música fala o que eu não consigo falar com palavras. A música vai além das palavras, né? Ela transcende. Ela transcende, né? E eu acho extremamente importante realmente divulgar esse conhecimento, porque no senso comum a gente já sabe os efeitos que a música é capaz de fazer por nós. Verdade. Nós temos essa vivência, né? Mas é importante a gente saber por que isso acontece. E é isso que a neurociência busca, preencher, né? E eu acho que essa divulgação é extremamente importante para também desmistificar um pouco certos aspectos da música. E principalmente essa questão que você falou. Eu preciso fazer música para ser um grande expertise, para ser um virtuoso. Não, eu posso fazer música para minha satisfação pessoal. E sabendo que eu estou fazendo com isso muito bem para o meu cérebro. Isso é extremamente importante, né? Então, essa é a minha jornada. Eu estou realmente imbuída de divulgar esse conhecimento em diferentes fóruns, em diferentes locais, mas para trazer um pouquinho dessa informação e tentar, dentro da minha possibilidade, mudar e levar um pouquinho de conhecimento e, quem sabe, melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas. Eu acho que cada um, se nós fizermos cada um o seu pouquinho, a gente constrói um mundo melhor. Né? A gente multiplica esse efeito, esse movimento. E é isso que você tem feito em tantos anos aqui no Instituto Reciclando de forma fantástica. E é isso que eu estou buscando começar a fazer de uns anos para cá, e agora talvez com um pouquinho mais de dedicação. Eu no terceiro setor com você, quero trazer essa perspectiva da neurociência para os processos educativos de desenvolvimento humano, e com certeza o Grupo Acorde Ciências para a Música está contribuindo, Ciência para a Música está contribuindo para que eu possa trazer um pouco desses fundamentos para dentro desse processo de desenvolvimento educacional e humano. Aquele abraço. Obrigada. E com vocês sempre, e vocês aqui conosco e a gente com vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente.